até para sair assim é bem difícil, né? Mas o Senhor preparou esse dia para que nós estivéssemos aqui. Graças a Deus. Eu estou muito grato a Deus mesmo. O Senhor tem um carinho e um amor pela vida do pastor Jefferson da Paula que é de gratidão por tudo que Deus fez na minha vida, no tempo que a gente esteve junto, congregou junto. Pode sentar, igreja. E tinha uma coisa assim que sempre me marcou muito mesmo. A gente congregou junto um tempo, na época eu era adolescente, jovem, e estava naquela fase de não querer ir para a igreja, né? Minha mãe sofrendo lá em casa. Eu lembro que a gente morava lá no Loreto, na Avenida do Loreto, e a minha mãe falava assim para mim, na época eu tinha uns 18, 19 anos, minha mãe falava assim para mim: filho, vamos para a igreja? Eu falava assim: não, mãe, eu já não vou. E ela descia, muitas vezes a Loreto chorando, ia até a igreja, voltava, quando voltava não estava diferente. E eu perguntava para ela assim: alguém perguntou de mim? Aí ela sempre falava: o Jefferson perguntou de você. E aquilo era um alento ao meu coração, que mesmo afastado dos caminhos do Senhor, sabia que Deus não tinha esquecido de mim. E às vezes a gente não sabe o quanto é importante, né, aquilo que a gente faz na obra do Senhor, pensando que é pouco. O Jefferson na época era porteiro, hoje é pastor para a glória de Deus, pela graça e misericórdia de Deus. E ele está aqui, e eu hoje poder estar aqui também, agradecendo a Deus pelas vezes que ele se lembrou de mim, e aquilo foi reconfortante para a minha alma. Eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 5, versículo 13, um texto muito famoso, muito conhecido. Mateus capítulo 5, versículo de número 13 até o 16 nós vamos ler. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Meu Deus, aleluia. Essa passagem fala de Jesus conversando com os discípulos, dizendo que eles são sal da terra e luz do mundo. Olha aí, papai. Obviamente, todos vocês já ouviram essa passagem dizendo que nós, os cristãos, somos sal da terra e luz do mundo. Mas o que de fato significa ser sal da terra e luz do mundo? Né? Vocês já foram em algum lugar em que a entrada era 1 quilo de alimento não perecível? Sim. Já? E quando vocês chegam lá, eles aceitam sal? Não. Por quê? Porque sal é muito comum e é algo que é muito barato. Né? Sal é uma coisa que hoje ninguém tem como uma coisa de grande valor. Só que quando Jesus fala com os discípulos sabiam exatamente o que Jesus estava falando. E nem sempre foi da forma como é hoje. Então eu pratico jiu-jitsu e o meu filho compete, é competidor. Todo campeonato a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Lá tem, logo de cara, tem lá que um dos alimentos que não aceita, o único alimento que não aceita é o sal. Porque é muito barato, senão você paga ali R$4 um quilo de sal, demora a acabar, não dá para montar uma cesta básica só de sal. Mas naquela época, na época que Jesus estava falando com os discípulos, o sal era algo de grandíssimo valor. Não era só de valor, era de grande valor.
a gente precisa entender qual o contexto que essa passagem está inserida para que a gente possa entender o que Jesus está querendo dizer quando diz que os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Amém. Né? A luz é muito fácil de entender, ela tem a mesma finalidade que tinha na antiguidade. Hoje a luz ela tem a mesma finalidade, que é iluminar. E não se perdeu nenhuma característica da luz ao longo do tempo. Já o sal sim. O sal ele teve essa mudança muito por conta da tecnologia, muito por conta das novas formas de preservação. Agora imagine naquele tempo onde não se tinha geladeira. Alguém aqui é do Nordeste? É do Nordeste? A senhora, quando a senhora era bem novinha, tinha geladeira em casa? Não tinha. Como que conservava o alimento? Sal. O sal, ele era essencial para a conservação de alimento. Então imagine isso há mais de 2000 anos atrás, em que lá no Oriente Médio era muito quente. Se matasse um animal, a única forma de preservar a carne, para que a carne não perdesse as suas características, se mantivessem as suas características, era através do sal. Então o sal ele tinha uma finalidade muito importante, que era a conservação do alimento. Meu Deus. Então cada um de nós aqui sabe que existem alimentos que eles são conservados com sal e por isso eles podem ficar por meses fora da dias fora da geladeira, semanas, meses e até anos. Então tem algumas indicações de historiadores que carnes preservadas com sal eram utilizadas no exército britânico até depois de 10 anos. Olha. Então o sal ele preservava por muitos anos. A legislação brasileira exige que você tenha uma data de validade em todos os alimentos. Então hoje uma carne salgada ela tem de validade entre 6 meses e 1 ano, mas ela vai durar muito mais tempo dependendo da forma como ela foi acondicionada, como ela foi preparada. Então a carne ela é desidratada, né? Muitas vezes isso é feito no sol, salgada, para que seja mortos todas as bactérias e seja tirada toda a água do alimento, e aquele alimento ele então possa permanecer por muitos e muitos longos dias no sol, em condições climáticas que são suscetíveis para a proliferação de bactérias e muitas outras coisas. Então o sal era um artigo extremamente necessário naquela época. Não era algo como é tido hoje sem valor. Não era algo que não tinha importância. Quando Jesus disse para os discípulos assim: vocês são o sal da terra, os discípulos entendem exatamente o que Jesus está dizendo. Porque não era algo que sem finalidade, não era só para temperar, não é assim, vocês são legais e dão um gostinho legal no mundo, não. O que Jesus estava dizendo é que por conta deles, o mundo era preservado e conservado. Meu Deus! Vocês são o sal da terra. O que significa isso? Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vê Deus chamando Abraão. Lá em Gênesis capítulo 18, lá em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão. Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1, e diz assim: olha, sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que te mostrarei, farei-te uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus faz algumas promessas para Abraão e chama Abraão. Antes de Abraão, Deus não se revela a nenhuma outra pessoa, assim como Deus fez com Abraão. Deus ele tinha uma aliança com Adão, se revelava a Adão, e depois como é. E depois com Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão e diz assim: Abraão, de você eu farei uma grande nação. Abraão já era idoso, Abraão não tinha filhos, Abraão não tinha descendência, tinha uma esposa, e Deus fala para ele: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E nesse percurso, Deus vai se revelando cada vez mais a Abraão, até que chega um momento que Deus visita Abraão, reafirma a promessa que Deus havia feito a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, dizendo assim: eu te darei um filho. E Deus fala assim para ele, quando os anjos vão saindo da presença de Abraão, fala assim: eu por acaso ocultaria alguma coisa do meu servo Abraão? Aí Deus vai lá e fala assim: não, eu vou revelar para Abraão quais são os meus planos. Fala assim: Abraão, tem chegado até mim o clamor de uma cidade que é completamente corrompida. Essas duas cidades são Sodoma e Gomorra. Fala assim: eu vou investigar, vou mandar
servos meus nessa cidade, e se realmente o que está acontecendo na cidade for verdade, eu vou destruir a cidade. Abraão, então imagina que você é uma pessoa que mora aqui no Jardim Brasil, e você recebe uma revelação de Deus dizendo que a Vila Ed vai ser completamente destruída. Ou um outro bairro próximo, uma cidade próxima vai ser completamente exterminada porque a cidade é corrompida. Qual que é a nossa primeira sensação, sentimento? Fala assim, não, como que pode? Deus vai matar todo mundo? Tudo bem que tem pessoas injustas ali, mas deve haver pessoas justas. E Abraão então começa um diálogo com Deus, e ele fala assim, Senhor, mas se houverem 50 justos, o Senhor vai destruir toda a cidade, né? E os 50 justos juntos? E Deus fala assim, Abraão, se houverem 50 justos na cidade, eu não destruiria a cidade. O que Deus estava falando ali? Que se houvesse 50 pessoas que eram sal, toda aquela cidade seria conservada. Toda a cidade seria conservada. Aí ele pergunta assim, mas Senhor, e se houverem 40, 45? Aí Deus fala assim, eu não destruirei a cidade por amor aos 45 justos. E Abraão fala assim, Senhor, hipoteticamente falando, se forem só 40, olha só o que Abraão está dizendo. Abraão, eu não destruirei a cidade se houverem 40 justos. Tá bom, Senhor. E se forem 30? Abraão, eu não destruirei a cidade por amor aos 30 justos. Senhor, vai que tem pouco justo na cidade. Se forem 20, Abraão, não destruirei a cidade por amor aos 20 justos. Deus, 10, Senhor, 10 é certeza que tem. Deus fala, Abraão, se tiver 10 justos na cidade, toda a cidade será conservada. Se houver essa quantidade mínima de sal, vai haver conservação. De que forma que isso se manifesta nas nossas vidas? De que forma que isso se manifesta na minha e na sua vida? Eu quero contar para vocês um pouquinho do que é a história da minha família. Eu cresci num lar em que a presença católica era muito forte. A minha família, a família por parte de pai e por parte de mãe, eram católicos. Mas não católicos de frequentar a igreja, mas católicos por tradição. E muitas vezes o meu pai, pelo menos uma vez por ano, ele ia para a Aparecida do Norte, fazia ali os votos dele, às vezes por agradecimento, às vezes para pedir alguma coisa. A gente tem essas lembranças. Mas não tinha a igreja, que tinha uma paróquia que a gente ia, que tinha uma igreja que a gente ia, que tinha um lugar que a gente servia, não tinha. Então a nossa família era de tradição cristã, católica, porém não era uma família extremamente religiosa, ou seja, a gente não tinha esse contexto religioso. O que aconteceu aconteceu na minha família? Quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, a minha avó faleceu. A minha avó faleceu muito nova, ela devia ter por volta de 46 anos de idade, e ela tinha um problema no coração e ela faleceu. Meu avô, por parte de mãe, era alcoólatra. E depois que a minha avó faleceu, a vida dele foi uma completa destruição. Ele se envolveu cada vez mais com bebida, ele tinha um comércio, tinha um bar. E nesse bar que ele tinha, ele morava, a casa dele era no bar, ele tinha também o bar lá em Francisco Morava. E por ser do Nordeste, do Ceará, era muito comum que os homens tivessem arma até para defesa própria. Naquela época era muito comum. E ainda mais tendo comércio, ele tinha que se defender, tinha que se proteger de alguma forma. Só que ele era uma pessoa extremamente agressiva e violenta com os filhos. Ele começou a se envolver cada vez mais com bebida e ficou sozinho. Os filhos saíram de casa. Com 14 anos, as minhas tias se envolveram a minha tia mais nova se envolveu com a criminalidade. O meu tio também, que era um ano mais velho que ela, também se envolveu com a criminalidade. Entraram para uma quadrilha e começaram a praticar assalto, saíram de casa. A minha mãe já era casada, a minha tia mais velha já era casada, também envolvida com candomblé. Muita destruição na nossa família, e muitas coisas começaram a acontecer. Eu passei a minha adolescência na porta de cadeia, porque minha mãe ia visitar meus tios, que já estavam presos, tanto a minha tia quanto o meu tio. Meu pai tinha 2 famílias,
A minha outra tia, com vários casos de separações e mortes da família, mortes violentas, assassinatos. Meu avô foi assassinado, meu tio foi assassinado, a minha irmã se envolveu com bandido. A minha família era uma família completamente destruída, completamente desestruturada. O que tinha na minha família? Droga, prostituição, vícios, jogo, bebida, criminalidade. Tudo que não prestava tinha na minha família. Tudo que não prestava. Tudo. A minha família era uma família completamente destruída. Não tinha a menor possibilidade daquela família dar certo. Meu tio, um dia a gente chegou em casa, na casa que era a casa dos meus avós. Meu avô ainda era vivo nessa época. Meu avô morreu muito cedo também. Eu devia ter uns 13 para 14 anos de idade quando meu avô foi assassinado. Um pouco antes, alguns anos antes, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, o meu tio, um ano antes do meu avô morrer, meu tio foi assassinado. A gente entrou, minha mãe tinha entrado no quarto dele e pegou ele usando droga. Na época ele estava, nem tinha na época, mas era crack, né? Pedra, estava fumando. Então a minha mãe não estava falando com ele, a minha tia não estava falando com ele. Meus dois tios mais novos estavam presos nessa época. E quando aconteceu isso, a família toda ficou sem falar com ele. Quando meu tio morreu, foi dias depois desse episódio, todo mundo estava sem falar com meu tio foi assassinado por conta de envolvimento dele com drogas, com outras coisas. Então esse é um recorte pequeno da história da minha família. Até que um dia eu tenho uma tia que ela trabalhava na Taca-Taca de Santana. E lá na Taca-Taca de Santana, ela já namorava com um rapaz que era da igreja, um rapaz que era cristão, e ela trabalhava com um presbítero que hoje, há muitos anos, já é pastor, que é o pastor Hernani. O pastor Hernani sempre convidava ela para ir para a igreja, sempre fazia um convite para ela: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E ela nunca aceitava, sempre dava uma desculpa. E um dia ela estava tentando engravidar e não conseguia engravidar. E ela foi fazer alguns exames e ela estava com o resultado do exame nas mãos. E ela foi para a loja. Quando chegou na loja, o presbítero Hernani na época falou assim para ela: quando você pegar o exame, antes de você levar o exame para o médico, você vai orar a Deus, você vai dizer para Deus assim: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E ela gravou aquilo e ficou falando aquilo. Quando chegou lá para poder abrir o exame, estava diagnosticado que ela nunca poderia ter filho, e logo depois ela engravidou e teve a filha dela. Ela começou a ir para a igreja. Quando ela começou a ir para a igreja, aconteceu que a nossa família toda foi transformada. Eu comecei a ir para a igreja, logo em seguida minha mãe primeiro a minha mãe começou. Eu comecei a ir para a igreja com a minha tia, visitava. Eu era pequeno, devia ter uns 12 anos. Comecei a ser evangelizado também num projeto social que a gente fazia parte lá da Igreja Missionária Oriental. Depois a minha mãe foi para a igreja. Minha mãe entrou na igreja. A gente fala até hoje que minha mãe não aceitou Jesus, porque no dia que a minha mãe chegou na igreja, na semana seguinte era o batismo, e ela falou: quero me batizar. E aí se batizou eu, a minha mãe e a minha irmã mais nova. A gente se batizou no Monte das Oliveiras, lá na cidade de Tiradentes. E o que aconteceu a partir dali é que toda a nossa casa foi transformada. Toda a nossa casa foi transformada. Toda a nossa família. Deus rompeu com esse ciclo de destruição que aconteceu sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Hoje a nossa família não tem alcoólatra. Hoje a nossa família não tem ninguém preso. Não tem ninguém com problema com a justiça. Hoje a nossa família não tem ninguém que usa droga. Não tem ninguém que bebe. Não tem ninguém que fuma. Não tem ninguém que é envolvido com coisa errada. A nossa família é família de missionário, família de pastor, família de pastora, família de servos de Deus. Glória a Deus, aleluia. De Deus. Ou seja, esse ciclo de destruição que havia foi quebrado a partir do momento
que um pouquinho de sal foi colocado e preservou a sua vida. Então a única coisa que Deus precisa é que alguém dê esse primeiro passo. E se hoje muitas coisas não acontecem na sua família, é porque muitas vezes Deus tem guardado as pessoas por amor à sua vida. Eita, Deus. E a partir de então a gente não teve mais casos de morte violenta na família, não teve mais casos de destruição na família, não teve mais casos de prisão, de problema com a justiça, de nada. Ou seja, que quando Deus ele entra para transformar. Aleluia. Então a partir daquela primeira pessoa que deu aquele primeiro passo, Deus começou, a primeira coisa que Deus fez foi conservar. Olha aí. A primeira coisa, Deus conservou. E aí, existem outras coisas que o sal faz. Lá em Levítico, capítulo 6, capítulo 2, versículo 13, diz que o sal ele era utilizado como uma aliança. Todas as ofertas ao Senhor, elas deveriam ser salgadas, ou seja, o sal era necessário para que as ofertas fossem oferecidas diante de Deus. E isso depois foi conhecido também como aliança de sal. O que é uma aliança de sal? Lá a gente vai ver isso em Números 18 e 19, em 2 Crônicas capítulo 13 e 5, onde Deus diz que a aliança que ele havia feito com Davi era uma aliança de sal, ou seja, era uma aliança que não poderia ser quebrada. A aliança de sal, a aliança feita com sal, era uma aliança inquebrável, não poderia ser quebrada. Então, o sal, além dele conservar, ele vai trazer essa finalidade. Ele é algo que não pode ser quebrado, uma aliança de sal não pode ser quebrada, é algo de grande valor, ou seja, naquela época era algo que era de grande valor. Então estudiosos, da época de Jesus, historiadores falam que isso era também como um bônus de salário para os soldados romanos. Então quando eles iam para uma guerra e venciam aquela guerra, parte do seu salário era pago com o sal. E é daí que vem a palavra salário. Então ter um depósito de sal em casa era como se ter uma poupança. Aquilo era dinheiro a qualquer momento, porque era um recurso que era escasso, raro e extremamente importante. Ou seja, todo mundo precisava de sal. Então se você tivesse sal em casa, era a mesma coisa de você ter dinheiro. Sal era dinheiro. E a palavra salário, ela tem origem na palavra sal. Então é de tão importante que era. Então se você tivesse um estoque de sal em casa, uma quantidade de sal, a hora que você precisasse, você tinha dinheiro ali e aquilo podia ser trocado. Lembrando que as moedas só foram cunhadas no século 7 a.C. e só foram usadas por Roma 300 anos depois de Cristo, ou seja, no terceiro século. Então era muito comum que os pagamentos fossem feitos de diversas formas: bronze, prata, ouro e sal também era uma forma de pagamento, dada a importância do sal. Então quando Jesus fala para os discípulos, vocês são o sal da terra, Jesus está dizendo que eles eram importantes, que a aliança que Deus tinha com eles era uma aliança inquebrável, que eles eram responsáveis pela conservação do mundo, mas também, não só isso, mas também que eles também deveriam dar sabor. Meu Deus. O que significa isso? Quando a gente vai provar uma comida e aquela comida está sem sal, é horrível. Mas se ela tiver muito sal também, é igualmente ruim. Assim também é a vida do cristão. E aí esse já é o paralelo com o segundo tópico, que é justamente o cristão ser luz do mundo. O sal, ele tem que ser usado na medida. Amém. E o sal, ele dá sede. Olha aí. A presença de um cristão genuíno no ambiente faz com que além de que aquele ambiente seja preservado, mas que as pessoas sintam desejo de ser como ele. Olha. E essa é a grande questão de querer saber se eu e você temos sido sal no lugar onde Deus nos colocou. Porque o sal, ele pode ser utilizado em qualquer lugar. Até em uma receita doce, para quem trabalha com confeitaria ou sabe que o sal, ele pode ser utilizado também numa receita doce, para poder dar o tempero certo, o ajuste certo. O sal, na medida certa, ele é extremamente essencial.
Só que o grande problema é que o sal, se ele não é usado da maneira correta, ele perde completamente a finalidade. Se o sal ele perder seu sabor, ele não tem finalidade nenhuma, ele não serve para absolutamente nada. O cristão que ele não é sal, no lugar onde Deus o colocou, ele não serve para absolutamente nada. Para nada. E o termo correto que está sendo colocado aqui é justamente esse: é inútil. Deus não te chamou para ser um cristão inútil. Meu Deus. Você pode ser sal dentro da sua casa, você pode ser sal fora da sua casa, você pode ser sal no seu trabalho, na faculdade, na escola. Onde Deus te colocou, você tem que ser sal. Onde Deus te colocou. É forte essa palavra. E é um sal usado na medida certa. Vocês já tiveram aquela experiência de você chegar no ambiente e quando você está no ambiente, alguém está falando palavrão ou falando algum assunto que não é um assunto que agrada a Deus, olha para você e vê que você está e pede desculpa para você, sem você ter que falar nada, porque você está sendo sal. Eita, é forte demais. Quando alguém tem algum problema, e nós somos observados o tempo todo, para o bem e para o mal, o tempo todo. Esses dias eu estava em casa e como eu falei para vocês, em casa hoje todo mundo treina jiu-jitsu. Eu tenho um amigo que é professor de jiu-jitsu na mesma equipe que a gente, mas numa outra academia, e eu chamei ele em casa para dar algumas placas de tatame para ele, e ele entrou em casa. E 2 vezes ele já tinha me convidado para ir na casa dele, numa festa, uma no aniversário dele e outra no aniversário do filho dele. E o filho dele e o meu filho são muito amigos, treinam juntos, e meu filho também vai na academia dele, o filho dele também treina comigo, então são muito amigos, são muito amigos. E ele tinha me convidado para o aniversário dele, eu não fui, no dia eu dei uma desculpa, porque realmente eu não estava a fim de ir, tinha um outro compromisso e acabei não indo. Mas no aniversário do filho dele eu falei, vamos ter que ir, vamos lá, vamos na festa do menino. A gente foi lá no aniversário dele. Quando a gente chegou lá, era bebida, som alto, narguile, charuto, muita coisa do candomblé, a família toda do candomblé. Ele é envolvido com carnaval, ele trabalha com carnaval, então todo mundo que sabe o que é o carnaval, sabe que o carnaval é candomblé, 100% candomblé, 100%, não é algo disfarçado. O carnaval é uma festa do candomblé, ponto. Eu sou cristão e gosto, então você não é cristão, você precisa se converter. Você precisa entender que essa não é uma festa que tem qualquer relação, não é só uma música legal, uma dança, não, é uma festa do candomblé. E ele participa disso, é o meio que ele vive, E a gente foi lá na festa, ficamos lá alguns minutos, e eu poderia simplesmente falar assim, poderia não ir, e se eu não fosse, não teria sal na festa. Olha aí. Se eu fosse e ficasse falando, recriminando e julgando e falando e tentando evangelizar ele naquele momento, eu também passaria do ponto do que é ser sal. Meu Deus. A única coisa que eu precisava fazer era estar lá e me comportar como um cristão genuíno. Só precisava estar. O sal, ele é usado na medida quando não se percebe. Uma comida que ela tem muito sal, você percebe. Uma comida que tem pouco sal, você percebe. Agora, quando o sal está na medida, você não precisa perceber que ele está ali, ele só precisa estar. Meu Deus. E ali naquela festa a gente estava, a minha sogra por providência, a gente ficou alguns minutos conversando um pouco. Eu só tomei água, meus filhos também não bebem refrigerante, não bebida alcoólica ninguém, só tomamos água, comemos uma carninha e tal. A minha sogra não se sentiu bem, passou mal. Começou a ver vulto na festa, começou a ver umas coisas estranhas, passou mal, aquela foi a deixa pra gente ir embora, fomos embora. Quando ele foi em casa, a gente começou a conversar. Eu falei, ô professor, vem aqui em casa pra gente fazer um treino, tal.
né? Vem numa... Falou assim, ó, eu posso de sexta, posso de sábado, posso de domingo depois do horário, eu só não posso domingo de manhã. Porque domingo de manhã eu tenho curso. Era só isso que eu precisava falar. Só isso. Ele falou assim, cara, uma coisa que eu admiro em vocês é que vocês são cristãos, vão para a igreja. Pô, o Dani é um menino assim abençoado, não sei o que, então ele começou a falar aquela foi a deixa. E a gente começou a conversar um pouquinho. Eu não precisei falar para ele, você precisa se converter. Olha aí. Eu não precisei falar para ele, você precisa ir para a igreja. Eu não precisei falar para ele, você precisa abandonar o candomblé e se tornar um cristão. Eu não precisei falar para ele, você está indo para o inferno. Embora tudo isso seja uma verdade, só o fato dele me conhecer já era o suficiente para ele me observar. E assim também é a luz. Quando Jesus fala assim, vocês são o sal da terra e luz do mundo, a luz não pode ser escondida. Verdade. Olha só o que acontece lá em 2 Reis capítulo 4. Diz que havia um profeta chamado Eliseu. E esse profeta ele está passando numa cidade chamada cidade de Sunem. E ali havia uma mulher, um casal rico, que de vez em quando Eliseu almoçava na casa daquela mulher. Até o momento que a mulher fala para o seu marido, eu tenho observado esse homem, Meu Deus. e ele é um homem de Deus. Vamos fazer aqui para ele um quartinho, com uma lamparina, uma cama e uma mesinha, para que quando ele passa pela cidade, ele tenha também onde ficar, onde se hospedar. Aquela mulher, Eliseu não precisou falar para ela que ela precisava se converter. Só a presença de Eliseu era suficiente para que ela notasse ele. Olha aí. Você está sendo observado o tempo todo. Verdade. Se a sua conduta for uma conduta imoral, for uma conduta desonesta, for uma conduta réproba, as pessoas vão se afastar de Cristo. Olha. Mas se você simplesmente for um cristão genuíno no lugar onde Deus te colocou, seja escola, seja trabalho, seja família, seja na rua, seja no banco, seja em qualquer lugar, você vai ser observado por Deus. Aleluia. E as pessoas vão ver que há em você algo diferente. E isso é ser luz do mundo. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. A luz, ela não só ilumina, mas ela também dá vida. Olha aí. A luz dá vida. Uma das coisas que a gente tem vida no nosso ecossistema é porque existe luz. A fotossíntese acontece por causa da luz. Micro-organismos vivos, eles só sobrevivem por causa da luz. Então a luz, ela tem várias finalidades. Essa é a característica do cristão. Ele é aquele que conserva, ou seja, sua família não vai ser destruída se você for um cristão genuíno. Se você for alguém que é fiel a Deus e é temente a Deus, você não precisa ser sal demais, mas também não pode ser sal de menos. Você só precisa ser um cristão genuíno. Olha. Você é aquele que dá sabor, as pessoas vão querer ser como você, vão querer ter a vida que você tem, você está sendo observado o tempo todo, você é algo extremamente valioso para Deus, e o inferno sabe disso. Você é alguém que, além de valioso, você é alguém também que Deus fez uma aliança que não pode ser quebrada, porque essa aliança é uma aliança de sal, não pode ser quebrada. Você é alguém que, se você é luz, mas você se esconde, você também não tem finalidade. Aí. Verdade. Para que você seja luz, é necessário que as pessoas vejam você. Você não pode ser um cristão 007. Você não precisa ser um cristão chato, que fica enchendo o saco de todo mundo. Não, mas você também não pode ser um cristão omisso. O cristão 007. O cristão infiltrado no mundo, que ninguém sabe que ele é cristão. E eu, por muitos anos da minha vida, fui esse cristão. Por muitos anos da minha vida. Muitos anos. Eu fui o sal insípido, que não servia para absolutamente nada. E fui a luz também, que não servia para nada também, porque me escondia. Se tinha uma rodinha ali, a rodinha estava falando de prostituição, eu estava junto, de boa. Quando estava na igreja, era igreja. Eita Deus. Tinha uma rodinha ali que estava falando de adultério,
O assunto está rolando ali, é o que está rolando. A gente muitas vezes quer ser aceito no lugar onde Deus quer que a gente seja sal e luz. Olha aí, papai. E a Bíblia diz assim, que se a gente for injuriado, caluniado, não for aceito, Deus está cumprindo o papel dele na nossa vida. Verdade. Então a luz, ela não pode ser colocada. Aqui não tem luz no chão, não tem luz embaixo do piso, não tem luz dentro de caixa. A luz, ela está num lugar visível para que ela cumpra a finalidade dela, para que ela seja aquilo que ela foi projetada para ser, ou seja, um guia, um farol. Eu não sei se vocês já foram em cidades litorâneas. Alguém já foi em Salvador aqui, ou alguém é de Salvador? Lá em Salvador tem um lugar muito famoso, que é o Farol da Barra. Lá no Farol da Barra, ele é um farol, que é um lugar onde tem uma lanterna gigante colocada no alto de um morro, em cima de uma torre. Quando você olha para o mar, a quilômetros e quilômetros de distância, você não vê absolutamente nada, é só um breu. É só um breu, por quê? Porque não tem luz, nem projetado, nem luz vindo do mar, então você só vê o breu. A mesma coisa quando você olha do mar para a terra, a quilômetros e quilômetros de distância. Você não consegue ver a luz, porque são muitos quilômetros de distância. Mas se essa luz está num lugar alto, se essa luz é uma luz forte, é possível ver a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. E que vai orientar a navegação. O barco, ele sabe que ele tem que ir naquela direção, onde tem a luz, porque não tem como aquela luz estar no meio do nada, ela está iluminando, porque ela está posicionada em algum lugar, ou seja, ela é um guia, ela é um farol. Nós somos o guia do mundo, o farol do mundo. Tem um escritor, se eu não me engano, é o Billy Graham. Depois eu até posso pesquisar, se vocês forem no Google, que vai dizer assim, que o cristão ele tem que evangelizar o tempo todo, e se preciso, use palavras. Deus, aleluia. A sua vida tem sido um testemunho para a glória de Deus. Aleluia. Você tem evangelizado através da sua vida, através das suas atitudes. Meu Deus. A minha família evangeliza, os meus filhos evangelizam, a minha esposa evangeliza, e eu não tenho nem um panfletinho como que eu recebi hoje. A nossa vida tem que ser um testemunho da glória de Deus. A nossa vida tem que ser um testemunho de que Deus é transformador. Os meus filhos, meu filho tem 17 anos, vai fazer 18 anos, a minha filha tem 15 anos. Eles nunca foram numa porta de cadeia, nunca entraram numa delegacia. A única vez que o Daniel entrou em uma delegacia foi uma vez que ele foi assaltado. A única vez. Porque uma vez que Deus entrou na história da minha família, esse ciclo foi completamente diferente. Não importa o passado que você teve, a sua história não precisa ser a história da sua descendência. Você precisa romper esse ciclo. Uma vez que você for um cristão genuíno, sal da terra, luz do mundo, luz para as nações, aquele sal que não é insípido, as pessoas vão querer ser como você, e você estará cumprindo aquilo que Deus está dizendo para os discípulos. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Olha só o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele nega Jesus, sai da presença de Jesus, se esconde. De repente Jesus está sendo guiado para ser crucificado. De repente Pedro está passando os lugares e ele já não podia mais ser alguém confundido com a multidão. No lugar onde ele estava, ele tentando se esconder, ele falou assim: ele é um deles. E Pedro fala: não sou. É sim. Não, não sou. Ele fala como um deles, ele se veste como um deles, ele anda como um deles. Enquanto a multidão estava gritando: crucificam! Enquanto a multidão estava gritando, xingando, humilhando Jesus, Pedro estava tomado por um peso
tão grande que não havia alegria no seu coração, a não ser apenas tristeza e remorso. Ele clamava ali no seu coração para voltar à presença de Jesus. E aquilo era suficiente para que as pessoas pudessem ver que Pedro era luz, mesmo quando ele tentava se esconder. Olha aí. Mesmo quando ele tentava se esconder. Então, que você possa ser aquilo que Deus te colocou para ser, sal da terra e luz do mundo. Porque o versículo 15 diz assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Aí o versículo 16, para a gente fechar e encerrar essa pregação. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Quando as boas obras de Deus forem notórias na sua vida, ou seja, você for alguém que pratique e vive boas obras, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Ou seja, as pessoas vão ver Deus através da sua vida. E esse é o nosso desejo como cristão, é que as pessoas possam ver Deus através das nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, falar mais aos nossos corações, e que vocês a partir de hoje entendam e vivam como sal da terra e luz do mundo. Não só o que sabe demais, não só o que sabe de menos, não só o que não tem valor, não só o que não conserva, não só o que não tem finalidade, não uma luz que não brilhe, mas que vocês sejam sal da terra e luz do mundo, e que Deus seja glorificado em Jesus. Amém. Aleluia.